Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Easy Talk. Cá estamos, mais uma vez, à quinta-feira, às 22 horas. Para quê? Para termos uma conversa a três e muitas centenas de pessoas. Obrigado a todos aqueles que, sempre a esta hora, já estão prontinhos para estarem conosco. Luís, hoje temos uma convidada especial. Apresenta-nos, por favor. Sim, olá, boa noite. Olá, Eliane. Olá, Carlos. Olá a todos aqueles que nos estão a ouvir. Bom, em primeiro lugar, e antes de passarmos a essa parte, gostava de fazer aquela pergunta da praxe, que é, Eliane, isto é uma conversa entre um gago, um maluco e uma... E uma brasileira. Ok. Vai ser bom, então. Legal. Aos anos tu estás cá, já és meia brasileira e meia portuguesa. Pois é, mas para não fugir aqui ao trocadilho, é uma brasileira. Ok. São 27 anos, mas ainda fica, né? A gente nunca deixa nossa terra totalmente. Yeah. Já deve estar naquela fase em que no Brasil dizem, pá, tu és portuguesa, e em Portugal dizem que tu és brasileira, não é? Não, é absurdo. Eu já tenho um sotaque que não é só meu. Ainda ontem eu falava com uma menina aqui em Portugal e ela me dizia, você é da onde? Eu falei, sou brasileira. Ah, brasileira? Sério? Ela é brasileira, do Rio de Janeiro. É sério, eu pensei que você fosse tipo uma inglesa que já falasse muito bem português, ou uma holandesa, sei lá, mas brasileira não, de todo. Eu abro a boca com os brasileiros, eles já não reconhecem o sotaque. Aqui eu abro a boca e todo mundo sabe que eu sou brasileira. Mas pronto, 27 anos a gente muda e acrescenta a forma para se comunicar melhor e estar mais integrado. Mas é já um sotaque só meu, é verdade. Olha, eu convidei-te, em primeiro lugar, obrigado por teres aceito, para conhecermos todos um bocadinho melhor a mulher por trás da mulher que está nos palcos, da Eliane Ribeiro, que ficou em segundo lugar, se eu não estou em erro, a nível nacional, por 2 anos consecutivos, com 1 milhão e não sei quanto de faturação, etc. Mas aqui é para conhecermos um bocadinho a outra face. Não tenho privado muito contigo, mas tenho-te visto nos palcos e tenho tido muita curiosidade em te conhecer, e obrigado por teres aceito. Já o tinha na lista para fazer há mais tempo e aproveitei no outro dia, quando estava a entrar a Sandra Branco, ouvi-te a dizer boa noite, sim, é agora que eu vou já convidar a Eliane. Não, eu sinceramente, eu confesso que já estava com ciúmes. Quando é que me convidam? Porque eu tenho acompanhado as lives, quando não consigo ver, por qualquer razão, depois vejo a seguir a gravação e gosto muito. Aliás, dou os parabéns, sinto-me privilegiada de estar aqui, de fazer parte desse show que vocês têm selecionado pessoas tão especiais que eu pessoalmente admiro tanto e que fizeram muitas delas partes da minha trajetória no mercado e que são referências. Então, o que eu acho a grande piada que eu estou vendo aqui nesses bate-papos é, de fato, as pessoas mostrarem-se um pouquinho mais quem são as pessoas por trás dos profissionais, porque no dia a dia isso a gente não consegue fazer, é difícil, né? No corre-corre, no envolvimento do trabalho, é muito difícil às vezes a gente conhecer um pouquinho mais as pessoas. Então, parabéns, e fico muito honrada por fazer parte do 38, né? A edição 38, já 38 semanas. Já 38. Maravilhoso, muito bom. Muito obrigado. Fantástico. Então vamos lá conhecer a mulher, a mãe, a esposa, a filha, a pessoa que é a Eliane. Eliane, o que vamos te pedir é que tu possas te apresentar para todos nós. Quem és? Onde nasceste? Não é? Um pouco dos teus gostos, dos teus hobbies, para que nós possamos então conhecer-te um pouco melhor. Ok.
É sempre difícil a gente falar da gente, né? É muito mais fácil a gente falar de outras pessoas e contar histórias. Mas a verdade é que eu sou uma brasileira que nasceu no interior do estado do Paraná. O estado do Paraná fica ali muito próximo da Argentina, do Paraguai, faz fronteira com o Paraguai. Sou filha de uma família de 5 irmãos, de um casal de agricultores que um dia resolve ir atrás do sonho da cidade grande. E eu tinha 5, 6 anos quando nós fomos para Curitiba, que é a capital do Paraná. Então, sou filha de uma história muito bonita, uma história de amor, uma história de muita luta, de muitos sacrifícios, de chegar num novo destino totalmente diferente de uma realidade que era a realidade que nós vivíamos, e que depois constroem a sua família. E Curitiba, eu digo sempre que sou curitibana, porque só me conheci basicamente em Curitiba, e aos 22 anos, a convite para fazer um estágio, a minha área de formação é o marketing, a publicidade, e eu já trabalhava com agência de publicidade, recebi um convite para vir fazer um estágio aqui em Portugal, de 3 meses, numa agência de publicidade. Eu brinco sempre, né? Conheci um português e fiquei estagiando até hoje. Tem sido o meu percurso. Sou uma mãe de 5 filhos. Nós juntos, eu tenho uma do meu primeiro casamento, ele tem 2 do primeiro casamento dele. Juntos tivemos mais 2 e, na verdade, não contentes, ainda trouxemos aqui a minha irmã, que veio morar jovem para estudar aqui. Nós perdemos o nosso pai muito cedo e ela veio morar em Portugal e virou a 6ª filha. Hoje já sou avó, aliás, somos avós, a família já deu frutos, é uma família muito grande e somos pessoas que tivemos muitos altos e baixos. Eu acho que a história, né, dos meus pais são uma referência para mim, principalmente a minha mãe, que é uma inspiração. Eu acho que é um ser do outro mundo que o Criador colocou aqui para passar uma mensagem especial, e que eu acabei por replicar, não é? Da forma como eles também saíram da nossa região, lá no interior, uma cidade pequena, vida de agricultor, para vir para uma cidade grande. Eu também, em determinado momento, sem planear nada, sem nenhum plano, venho para cá para uma experiência, e cá estou eu fazendo também o que eles fizeram, que é começando a vida num outro local e encontrando também o amor. E felizmente tivemos uma história muito bonita e vemos os frutos hoje na geração que já vem a seguir. Que bom, que bom. Eu já estive na cidade onde passaste grande tempo. Eu conheço o estado do Paraná, já estive em Curitiba, estive em Londrina, estive em Maringá, Apucarana. E Assis Chateaubriand. É? Assis Chateaubriand. Eu não estive lá tanto tempo para aprender idiomas. É um pouquinho para lá. É um pouquinho. Não. Essa não sei se é uma cidade, é isso? É uma cidade. Não estive. Agora, foi mais aqui dentro desta parte, não é? É um pouco dentro do tamanho de Apucarana, talvez. Ok. Não conheci, essa não. E também estive em São Paulo, mas gostei muito do Paraná. São Paulo não, mas Paraná sim. Gostei ali de tudo aquilo que vi. Em especial Curitiba, que é uma cidade muito bonita. Então, visto que já temos aqui umas referências, vamos lá agora conhecer um pouco mais. Como é que foi a tua infância? Olha, foi uma infância muito feliz. Foi uma infância de morar em bairro. Para a gente no Brasil é onde existem casas,
não são apartamentos, onde as crianças brincam muito na rua, eu brinquei muito na rua, eu sou a mais velha de 5 irmãos, tinha uma responsabilidade muito grande, uma vez que os meus pais trabalhavam, então desde pequena tinha muita responsabilidade em casa com eles. Mas era natural e era normal, porque nós acabávamos depois por brincar muito. Imagina, eu sou a mais velha, 3 rapazes, e depois então veio a caçula, que é uma menina. Então era 3 contra 1, né? Era terrível. Portanto, eu aprendi desde pequena a lidar com os homens, desde cedo, a ter controle ali e deixar cuidar deles também. Então foi muito bonito, porque a gente andava de bicicleta na rua, a gente jogava bola, né? A gente ia para o parquinho, brincava na casa da vizinha, havia aquela coisa muito que hoje é muito difícil nas cidades grandes. Hoje as crianças não brincam na rua. Hoje a gente jogava basquete, a gente tinha a escola aberta sempre para a pista de atletismo, a pista de jogos. Então foi uma infância muito bonita nesse sentido. E uma entrada, eu entrei, eu costumo dizer que eu acho que eu amadureci cedo, porque acabei por começar a minha história enquanto adolescente, enquanto responsável cedo. Aos 13 anos, eu quis ir trabalhar, e fui trabalhar no supermercado, lá ao pé de casa, a fazer os pacotes no caixa, né, para as pessoas. Então comecei muito cedo, mas por natural, porque eu achava que era importante, porque eu queria ajudar a minha família, porque eu queria ter coisas que às vezes meus pais não conseguiam me dar, e foi muito bom. Ok. Acho que realmente vai ser muito feliz. Ótimo. Eu já percebemos por as tuas palavras que os teus pais acabaram por ter sempre um peso muito forte na tua vida, em especial a mãe. Que momento marcante que tu guardas de alguns princípios e valores que viste os teus pais viverem, que ainda hoje tu imitas e queres fazer o mesmo? Se estivermos juntos, nem a barriga dói de fome. Às vezes o meu pai, não é que a gente, graças a Deus, felizmente não passamos por algumas dificuldades, mas fome nunca, mas o meu pai sempre teve esse princípio: nós estamos juntos. Sempre que, seja por que razão for, há um problema, estamos juntos, temos que estar unidos. Os irmãos têm que estar unidos, têm que se defender, têm que se proteger. Né, aquela coisa, nós somos, eu ainda por cima eu sou filha, eu tenho uma mistura gigante, a minha mãe é filha de italianos, de um italiano com uma portuguesa, que já tiveram que brigar na altura para ficar juntos, porque eram de colônias diferentes, coisas lá da terra, e tiveram que brigar para ficar juntos. O meu pai é filho de uma índia, aliás, ele é neto de uma índia com um espanhol, portanto, as misturas eram muito grandes. E sempre houve muito aquela coisa da família que trabalha junto, que está unida, que sofre, que tem alegrias, que se as coisas estão mais difíceis, põe música alta, que canta todo mundo, pega no violão e vai para o jardim num dia de verão, e se não tem dinheiro para ir para o cinema, se não tem dinheiro para ir para um restaurante, a gente faz um churrasco e está tudo bem, a festa está montada desde que a gente esteja todos juntos, está tudo bem, está tudo certo. Então, isso eu trago, né? Trago muito forte, muito enraizado, e nós temos a nossa família, nós fazemos tudo para que assim seja, é muito unida. Nós já tivemos algumas situações menos fáceis, e nas alturas menos fáceis nós colocávamos músicas em casa e dançávamos. Eu dançava com o Carlos, eles dançavam uns com os outros, o Carlos dançava com as meninas, eu dançava com os meninos,
e era a forma, de fato, de... O importante é que estamos juntos, estamos saudáveis e uns cuidamos dos outros. E esse é um dos grandes princípios que eu trago. O outro é o amor incondicional. Isso da minha mãe. De facto, um amor incondicional pelos filhos. Se for preciso, eu não como para eles comerem. Tudo para eles. Deixar, não ter realmente uma vida pessoal pelo fato de primeiro estão os filhos. Que fantástico. Com princípios assim, entendemos porque que tu és a pessoa que és. Agora, aquilo que gostávamos que partilhasses connosco nós percebemos que... Não estás a ouvir? Eliane? Estás a ouvir-nos? Nós temos de ouvir. Vocês me ouvem bem? Eu é que não estou ouvindo. Porque há pessoas que gostam quando a gente tem mais. Agora não estamos a ouvir. Liga o som. Estás sem micro. Aquilo que deve ter acontecido como estava com o Bluetooth, não é? Agora não estamos a ouvir-te, Eliane. Problemas técnicos acontece sempre, faz parte. É a fase em que nós dançamos e cantamos, Carlos. Exatamente. Eliane, vê se consegues outros fones para poderes pôr e assim poderes falar, ou então corta. Por exemplo, eu não tenho fones nenhuns, não é? Só com o som e com o micro que o computador tem é o suficiente. Isso, ela saiu para entrar agora. Ok. Muito bem, então pedimos mais um bocadinho. Pedimos desculpas a todos aqueles que estão a ouvir. É um problema técnico, nunca tinha-nos acontecido, alguma vez tinha que ser a primeira vez e está tudo certo. E vamos continuar. A dança do varão, vá lá, canta daí que eu faço a dança do varão. Olha, pega aqui no coisa na luz e faço aqui a dança do varão à volta. Agora não sei muito, senão ainda se estraga para aqui qualquer coisa. Não, tranquilo. Aquilo que nós podemos fazer, por acaso, esta conversa que estávamos a ter, muito boa, nós já percebemos que a Eliane vem de famílias humildes, mas com princípios muito nobres, e percebemos o clima, o clima onde ela cresceu. O clima, quando eu digo clima, não estou a referir a temperatura, mas sim clima que se viveu no lar e na família da Eliane. Nós vamos esperar que a Eliane consiga resolver este detalhezinho técnico e, mal ela entre, nós voltamos a começar a conversa. Aquilo que podemos fazer enquanto a Eliane entra e não entra é... Encher um chouriço, não é? Encher chouriço? Não. Vamos então pedir ao nosso público que está connosco e que sempre é fiel, que se existe alguma pergunta que eles nos queiram fazer, que este é o momento certo agora para isso e que nós teremos muito gosto em dar resposta. Então, pessoal, bora lá. O Nuno Martins a me contar piadas agora, não sei. Okay? Mas o que estávamos mesmo é que cada um de vocês pudesse colocar alguma questão para que assim, desta forma, ora, a Eliane já vem aí e nós vamos... Eliane? Oi. Olá, gente. Fantástico. Luís, olha, o Mário disse, onde é que o Luís vai tranquilo. Eu não sei, não me perguntem, eu não sei o que aconteceu. Eu tenho iPad e iPhone. E
ao tocar a chamada, deu sinal aqui, eu recusei na hora, mas bloqueou completamente o som, quer do computador, quer do equipamento e, bueno... Tranquilo. Desculpa, perdão a todos. Tudo bom. Então, conforme estamos a ter a nossa conversa, percebemos que o pai já partiu, certo? Já. E essa é uma das partes da nossa história e quando eu falo da minha mãe, dessa admiração muito grande, nós perdemos, num período muito curto de tempo, eu perdi 2 irmãos e o meu pai. Assim, muito sequencialmente, e para minha mãe, que é essa inspiração, essa pessoa, foi muito especial. E aí é que está a nossa emoção, principalmente quando eu falo dela, porque foram alturas muito, muito difíceis e de perdas fortes. E ela hoje está cá, continua cá e é um pilar, né, para todos, não só para nós, os filhos, como para os netos, para os bisnetos, e está aqui pronta, sempre pronta, sempre pela família. Olha, então, como é que foi a Eliane aluna? Como é que era? Isso é quase... Olha, Eliane aluna não foi nenhuma aluna brilhante, foi uma aluna suficiente, foi uma aluna que gostava da escola pelo que a escola trazia das amizades, das brincadeiras. Havia, claro, como todo mundo, professores que havia maior identificação, mas era uma aluna normal, fui uma aluna normal. Já percebemos que o teu primeiro emprego foi a fazer, não é? Como é que tu disseste? As sacolas para que as pessoas pudessem com 13 anos. Papoteira. É? Que fantástico! Então, agora diz-nos, como é que chegas a Portugal? Como é que chegas cá? O que é que te trouxe? Qual é que foi o grande motivo que te trouxe para cá? Olha, eu sou uma pessoa que gosto... eu sabia que gostava muito de viajar e que iria viajar muito. Procurava oportunidades sempre que possível. Conhecer Portugal sempre foi um sonho, porque minha mãe sempre falou muito de Portugal e era a terra da minha avó. Ela foi daqui depois de uma praga no Douro. Os meus bisavós desceram o Douro com ela bebê dentro de um barril de vinho vazio, meio fugidos até o porto para pegar o navio para ir para o Brasil e fazer o Brasil. Então, havia essa história toda muito, né, da travessia de Portugal, sua família. Então, eu tinha um sonho, tinha esse sonho de conhecer Portugal. Trabalhava numa agência de publicidade em Curitiba, estava fazendo a faculdade, e surgiu a oportunidade desse intercâmbio. Eram dois profissionais que viriam para Portugal estagiar aqui durante 3 meses. Era uma agência que hoje já não está aqui, uma agência internacional, que é a Lintas, que depois foi absorvida, ficava ali nas Amoreiras, e final de 1992, sim, 92. A gente já tem que fazer contas para ver se não se engana, é impressionante. É que quando a gente fala o número, a gente pensa, será que foi tanto tempo assim? E ainda só temos 30 anos, vê lá bem. Eu só tenho 30 anos. Mas... Então, foi mesmo aproveitar a oportunidade que surgia, que para mim foi o realizar mesmo de um sonho, vim para cá. E a intenção era exatamente essa, estar aqui 3 meses, fazer o intercâmbio, conhecer como é que eles funcionavam, como é que as coisas corriam, passagem marcada de ida e vinda, voltar para lá e seguir com a vida e continuar normalmente.
Aí, ao fim de 15 dias, então, conheci o meu português e fiquei até hoje. Então, foi mesmo isso, foi aproveitar uma oportunidade, nunca vi, não, eu não tinha, nunca pensei, né, até aquela altura, morar fora, mas depois nunca tive dúvidas de que eu ia morar aqui o resto da minha vida. E o que é que a Eliane não gosta? Eu não gosto de futilidades. Eu não gosto de falsidade. Eu não gosto que não me olhem nos olhos quando falam comigo. Fico muito incomodada. Para mim é uma coisa que para mim é importante. Não há muita coisa que eu não gosto, porque o que eu não gosto eu respeito as pessoas que gostam. Eu acho que está tudo bem, para mim não serve, mas se serve para ela, está ótimo, não tem problema. Mas essencialmente eu não gosto de sentir falsidade nas pessoas. É o que mais me irrita. E o que é que motiva a Eliane? Os meus filhos, os meus netos e o meu marido. A minha família. Em todos os momentos, a motivação maior é a família. Depois você pode me falar o que é que motiva profissionalmente, aí vou ter outras razões, né? Outros motivos a nível profissional. Mas a pessoa foi sempre a família. Foram os meus filhos, todos os percursos foram os meus filhos, foi o meu amor, são os meus pais, a minha mãe, os meus irmãos, a minha vida foi sempre buscando o melhor também para as pessoas que eu amo. Que bom. Se tu tivesse que definir a Eliane como mulher, que palavras é que escolhias? Olha, eu não sei se eu consigo me definir. Eu nunca tentei. Mas eu gostaria que um dia me definissem como uma mulher, uma mãe, uma esposa que amou demais. Eu amo demais. Às vezes sou muito chata porque amo demais. E os meus filhos dizem isso. O que é que tu sentes que ainda não disseste a alguém? Te odeio. Fantástico. Muito bem. Então, chegou um momento, Luís, de sabermos as perguntas que o nosso público fez. Depois já temos aqui algumas perguntas também que o nosso auditório já escreveu e que depois começamos então a falar. Sim, senhor. Então, uma das perguntas, Eliane, quem são as tuas fontes de inspiração em termos profissionais? Eu tenho muitas fontes de inspiração profissionais, mas o meu percurso, e falando aqui a nível da imobiliária, porque a vida muda conforme os percursos da gente, as coisas mudam. Não quer dizer que não continuemos inspirados, que aquelas pessoas lá atrás não continuem a ser inspiração, mas depois encontramos outras. Mas a verdade é que quando eu cheguei no mercado imobiliário, houve algumas pessoas que me inspiraram muito. Principalmente, claro, mulheres, né? Porque eu quando cheguei no mercado imobiliário, eu tinha quase 40 anos. Nós estávamos numa falência, a nossa empresa tinha ido à falência. Eu tive que procurar um percurso enquanto que ele ainda estava ali tentando, né, organizar o possível do nosso passivo. Então, haviam pessoas que para mim me inspiraram muito. Algumas dessas pessoas já não estão sequer conosco no imobiliário, mas há duas pessoas em especial. Há três, na verdade. Há três pessoas que me inspiraram muito e no mercado imobiliário lá atrás. Uma foi uma menina, que eu digo que é uma menina porque ela tem ar de menina, uma bonequinha, aliás, as duas têm, que é a Célia Guiar, que é uma profissional. Eu depois tive a oportunidade de conhecê-la melhor, acompanhei alguns momentos da vida dela um pouco mais à distância e depois
tive a oportunidade de conhecê-la mais e hoje até convivemos muito, porque estamos juntas na mesma agência. E foi uma inspiração para mim, num primeiro momento, pelo trabalho que ela fazia na altura e que eu achava o máximo. Depois, pelo percurso e pelos desafios que surgiram na vida dela e que ela enfrentou muito bravamente. Uma outra pessoa que foi uma inspiração, aliás, qualquer uma delas continua a ser inspiração, é a Saida Moraes. A Saida é interessante, os nossos filhos, um dos filhos dela e o meu filho mais novo, o Martim, eles foram colegas desde o infantário. Estudaram infantário, primário, então, estudaram sempre junto e eram melhores amigos, davam-se muito bem. E quando a Saida começa na Remax, houve um período em que ela vinha de uma situação menos boa, digamos assim, eu não sei exatamente o que é que tinha acontecido, mas estava separada, estava sozinha, e de repente começou a trabalhar no imobiliário, e o meu filho um dia me diz assim, eu não pensava, ele devia ter uns 7, 8 anos, 9 talvez no máximo, não pensava em imobiliária sequer, né, nada, e ele diz, mãe, um dia você tem que trabalhar para a empresa da tia Saida. E eu falei, mas por quê? Olha, porque ela começou a trabalhar lá, agora tem um carro da empresa, tem os filhos dela têm videogame no quarto, tem televisão no quarto, quer dizer, a vida deles melhorou muito, né? Então, foi uma coisa assim que isso já no começo. E depois nós trocamos muitas figurinhas, foi uma pessoa que me inspirou, porque eu fui entender o que é que ela fazia, como é que ela fazia, todo o percurso dela e também a nível pessoal. Nós ficamos muito mais próximas e nos apoiamos muito também com filhos, né? Pega o filho, fica conforme as agendas. Então, foi um período, é uma das pessoas que me inspira. E continua inspirando, porque ela tem tido desafios também fortes e é uma mulher muito forte. Uma outra pessoa que me inspira e me inspirou por uma razão que eu achei que tinha a ver comigo, foi a Beatriz Rubio. Porque eu senti-me no início que, como não sendo portuguesa, tendo que lidar com os portugueses para vender, apesar de eu já estava em Portugal há 12, 13 anos, mas senti que falar com os portugueses por causa da sua casa, que é um bem tão precioso e não sei o que, isso era um preconceito meu comigo. Nunca, não é que alguém alguma vez tivesse demonstrado algum, eu nunca senti, era meu. Então, quando eu percebi quem eram os donos da Remax Portugal, eu pensei, se dá certo para uma espanhola, vai dar certo para uma brasileira. Então, se eles vieram para Portugal, conseguiram montar essa empresa, né? Ela, mulher também de outro país, e depois é óbvio que toda a história foi me inspirando bastante, inspira-me até hoje, e é uma das pessoas que eu também admiro muito. Assim, no cenário, quando eu cheguei no mercado imobiliário, foram, de facto, essas 3 mulheres. É claro que também tiveram homens que inspiraram muito, colegas, e que me ajudaram, e que partilharam muita, e fazem parte do meu percurso. Mas eu tive que eleger pessoas que tivessem coisas em comum comigo e que ajudaram sem saber, porque elas provavelmente, não sei se alguma vez, eu acho que eu nunca disse isso, vou dizer agora, não sei, a Célia talvez saiba um pouquinho mais, mas nunca falei com elas muito sobre isso, dessa inspiração silenciosa e que foi muito importante para mim. Muito bem. Olha, e no início, o que é que te passava pela cabeça ao pensares no teu futuro no imobiliário? Pagar as contas e sustentar os meus filhos. Só, juro por tudo, as prioridades era de facto ter a certeza de que poderia pagar as contas básicas,
ter comida na mesa, sustentá-los, mantê-los na escola, o essencial para a vida recomeçar. Era isso. O resto vem depois, veio para mim, pelo menos depois. Ok, sim senhor. Ótimo. Queres falar sobre as perguntas que nos foram colocando? Sim. Antes de, só para nós podermos entender, eu já percebi que a Eliane chega à Remax ou ao RAM porque a empresa onde estava faliu, certo? Sim. Não, a empresa minha, do meu marido, faliu. Nós falimos, eu estava falida. Okay. E foi uma busca por uma solução em que eu pudesse. Eu sempre trabalhei ou como funcionária por conta de outros, ou na empresa do meu marido, que tinha uma situação estável. E nessa altura, tinha vontade de ser empresária, de ter um negócio próprio, de começar alguma coisa minha, mas é óbvio que não tinha capital e nem nada, e a solução veio, depois de algum tempo de pensar, veio então o imobiliário como a solução para eu começar alguma coisa por mim própria. Ok. E partilha só isto connosco. Como é que foi o teu primeiro ano? Olha, o meu primeiro ano foi. Eu sou uma pessoa meio. Eu sou muito by the book, eu não sou meio, eu sou muito by the book. Sou uma pessoa que é chata para querer entender, para me sentir segura e fazer as coisas minimamente seguras. Questiono muito. Então, eu tive um formador, uma pessoa que eu acho que é uma das referências do mercado. Aliás, um dia, se vocês quiserem, eu acho que vale a pena, provavelmente vocês conhecem, que é uma pessoa que se chama Rui Mena. O Rui Mena foi o meu mister. Ele tinha sido jogador de futebol e pronto, a gente achava piada e brincava com ele que ele era o mister. E ele foi uma pessoa muito importante para mim no começo, porque ele me fez entender que eu tinha que esvaziar o copo. Porque eu vinha pré-formatada, né? Vinha, como muita gente vem, com ideias pré-concebidas, achava que isso era tudo muito simples, muito fácil, que com a experiência que eu já tinha em outros ramos ia ser simples, ia ser fácil, questionava muita coisa e, de fato, não foi assim. Então, chegou um momento que tem que, pé no chão, se você quer dar certo nisso, se você quer pagar as contas lá em casa e, como você diz, a tua prioridade é as contas, é pagar os filhos, então vai fazer o que eu te mando. E eu fiz. E eu fiz. Vai para a rua, 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, vai falar com pessoas, vai entregar cartões. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir bem, né? Então eu me arrumo, sempre usei salto alto, gosto de usar salto alto. Então, o percurso que eu fazia eu moro no Arieiro e a minha agência era no Campo Pequeno. O percurso, eu fazia muito esse percurso todo envolvente, porque eu tinha que trabalhar numa região em que eu não precisasse de carro, não tinha dinheiro para gastar com gasolina. Bom, tão simples quanto isso. Então, eu fazia o percurso sempre de um lado do outro. Eu tornei-me a melhor cliente do sapateiro aqui do bairro, porque ia lá todas as semanas levar um par de sapato, porque o sapato estava estourado. E foi assim, eu fiz aquilo que eu acho que é a base para qualquer pessoa que chega no mercado. Durante os meus 3 primeiros anos de mercado imobiliário, eu bati porta, eu entreguei flyer, eu falei com pessoas, eu tornei-me a rainha dos telefonemas, porque eu tinha alguma dificuldade no contato do bate-porta. Então, para quebrar isso, eu era a primeira a chegar na agência. Na altura ainda tínhamos os jornais, logo de manhã, né? A gente para ir os classificados. Então, eu chegava junto com a coordenadora para ser a primeira a pegar os jornais, para poder tirar o número do telefone, e fazia 50, 60 telefonemas por dia, e porque tinha que ser, não é? Porque tinha que ser, não havia outra forma. Tinha que dar certo. Yeah. Eu conheci o Rui Mena, eu entrei há quase 11 anos, ainda privei com ele algumas vezes,
Ele agora representa outra marca, mas sim, mas eu recordo-me dele. É uma pessoa muito especial. Eu acho que evoluiu também bastante nesses anos todos. Já era uma pessoa que sabia bastante, já tinha experiência, já sabia muito e evoluiu bastante. Nós depois nos separamos, cada um, né, seguiu o seu percurso em termos de agências e de marcas, mas a gente tem que lembrar de quem esteve lá atrás e que foi importante, né? E esse é o caso. Então, porque normalmente as pessoas só olham para o presente e esquecem-se que há uma história que foi feita, construída, não é? Porque normalmente as pessoas pensam, não é? Nós, hoje, no mundo Remax e neste mesmo ramo, a Eliana é uma inspiração e uma motivação. Repara bem, a pergunta que veio agora a seguir. Consegue ler? Qual é a fórmula para se conseguir ser a consultora número 1, mãe, mulher dedicada e presente? Joana Mar, Joana, às vezes não dá para ser tão presente, às vezes não dá para ser tão dedicada. Porque outras necessidades se levantam, outras prioridades se levantam. Eu tive, sim, a altura em que os meus filhos não me viam, às vezes, eu chegava, eles estavam dormindo, porque eu ia fazer QVs, visitar proprietários, apresentações de estudo do mercado à noite, eles tinham que dormir cedo. Algumas vezes eu saía e eles ainda já tinham saído, eles saíam primeiro do que eu, outras vezes eu saía primeiro do que eles, não os levei a muitas festas, não estive em muitas reuniões, às vezes, mas eu sempre acreditei e continuo acreditando e digo para os meus filhos, o importante é a qualidade, né? A qualidade do tempo. Então, quando eu estava com eles, ponto. Mas é óbvio que não fui tão presente durante os primeiros, principalmente os primeiros 4 anos da minha história na imobiliária, eu não fui tão presente como eu gostaria de ter sido, e também não fui provavelmente a melhor esposa, a melhor mulher para o meu marido, porque eu também não estava lá para fazer aquelas coisas que a gente gosta de fazer, os miminhos, de fazer qualquer coisa, uma comida especial, de cozinhar, não tinha que ser tudo às pressas, tinha que ser, né? Mas como havia um plano, né? Havia um objetivo, o objetivo era pelo melhor de todos, portanto, não se consegue, não há fórmula, cada um de nós tem a sua forma de gerir o processo, mas não pode haver culpas. Eu acho que a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, e foi isso que eu tentei fazer. Falhei, claro, como muitas vezes, e eles reclamavam, né? Porque eu não estava presente em alguns momentos que para eles era importante que eu estivesse. Mas a verdade é que eu consegui educá-los, eles têm uma educação fantástica, fizeram universidade, têm princípios ótimos, são saudáveis, são equilibrados. Então, eu acho que a missão está cumprida. Fantástico. E agora, consegues ver? Que sonhos ainda quer realizar? Carla, beijo, Carla, adoro essa mulher, adoro. Olha, eu acho que o Algarve é melhor ainda porque ela está lá. Olha, eu ainda quero ser número 1, porque a gente não anda para ficar para trás, não anda para voltar para trás, né? A gente olha sempre para frente. O Rajan tem dado luta, tem sido já 2 ou 3 anos consecutivos, ou aliás, ao longo dos anos, não foram consecutivos, mas só porque eu gosto de olhar sempre para frente, não que isso vá me trazer mais felicidade que eu tenho hoje. Eu quero viajar mais, eu acho que agora, eu viajo muito, aliás, agora eu não viajo nada, viajo só virtualmente, mas viajo muito, mas virtualmente, mas eu quero viajar pessoalmente e em love mais.
Portanto, um dos sonhos é ter mais tempo para viajar e namorar longe de tudo e de todos. Boa. E esta pergunta leva-nos a outra. Ana, outra grande guerreira. Nós tivemos... 2020 foi tão difícil para a gente como para qualquer um de nós do mercado imobiliário, não tenho dúvida. Nós tivemos que nos reinventar e reinventar uma série de processos, alguns que nós já estávamos fazendo, e criar uma nova forma de levar os nossos imóveis para fora, né? Porque nós, como todos sabem, trabalhamos muito com clientes internacionais. E a reinvenção foi vendas à distância. Nós, o ano passado, fizemos 6 ou 7 em cada 10 vendas que fizemos foram a clientes que não chegaram a vir a Portugal, compraram à distância. Isso obrigou-nos aqui a fusos horários incríveis, a estar, às vezes, até a meia-noite falando com o país, com o Brasil, com os Estados Unidos, acordar às 4, 3 da manhã para falar com a China, e depois logo estar ao meio-dia com a Rússia, obrigou-nos aqui a uma ginástica muito grande, mas estávamos dentro de casa, portanto só tivemos que reorganizar os espaços aqui para trabalhar em espaços separados, né? Porque o tempo todo sempre na frente do computador, na frente da câmera e tudo isso. Portanto, foi reinventar. Como mais uma vez nós nos reinventamos, criando aqui uma forma de chegar aos clientes lá fora. Não é? Felizmente, conseguimos reativar e manter ativos os nossos parceiros, os nossos colegas que estão nesses países e que nos enviam os clientes, mas foi assim, foi de facto buscando uma nova forma, um novo modelo de fazer o mesmo, né? É vender imóveis. Que fantástico. Eliane, já não faço esta pergunta há algum tempo, mas hoje sinto que é o momento certo. Se tu tivesses 5 minutos de vida, se tu soubesse só tinhas 5 minutos de vida, o que tu irias fazer nesse tempo? Trazer todos os meus filhos para o pé de mim, os meus netos para o pé de mim, os meus amores para o pé de mim, os meus amigos, as pessoas que eu amo. E só queria 5 minutos com eles. Dirias algo em especial? Diria? Cortou um pouquinho. Dirias algo em especial? Amo-vos muito. Ok. Obrigado por esta partilha. Obrigado por este momento que tivemos juntos aqui. Obrigado por a partilha que fizeste da tua própria história com todos nós. Hoje nós conhecemos muito melhor Eliane Ribeiro, com certeza absoluta, que é alguém que pensa que hoje que esta mulher tem tanto sucesso, mas por vezes esquecemos a aprendizagem que é preciso ser feita e é preciso ter para que um dia possamos estar a saborear a vitória. Normalmente queremos que as coisas, o sucesso chegue muito rápido na nossa vida e já percebemos, por a história de todos nós, que nem sempre é assim. E obrigado por partilhares connosco a tua história. Acho que eu nunca falei de mim na minha vida tanto como hoje. É essa a intenção. Ser puxado, não é à toa que eu estava aqui com uma tensãozinha e que até caiu aqui é quase como um gabinete psicólogo, só que em público. Não, ninguém está a ouvir. Então, chegou o momento, temos a rúbrica do nosso amigo Luís Gomes, que vai fazer uma partilha connosco. Luís, o que é que nos traz esta semana? Olha, eu estava a pensar que coisas é que eu tinha do Brasil. Por acaso, depois, em termos musicais, não escolhi, porque já tinha mostrado, mas que outras coisas tinha do Brasil? Eu fui ao Brasil 2 vezes. Fui num prémio da Remax ver a Salvador ver Portugal-Alemanha,
vindo lá cilindrado com 4-0. Portanto, não foi uma experiência positiva e fui para aí há 2 anos numa viagem, foi também com o Remax ou com o UCI, agora não me recordo, em que fomos às cataratas do Iguaçu, Buenos Aires, etc. Minha terra, cataratas do lado do Brasil é do Paraná. Exatamente, fomos, tanto, tivemos nos 2 lados. Então, eu comprei, mas foi em Buenos Aires, um bocadinho mais acima, uma coisa que gostei muito e que é um símbolo da Argentina, não é do Brasil, mas é ali ao lado. Uau! Não, atenção, os boiadeiros no Rio Grande do Sul também usam esse chapéu. Boiadeiros, não boiolas, não é boiolas, é boiadeiros. Não, aliás, todos, sem distinção nenhuma. Ai, olha, então, o que é que eu tenho aqui para mostrar? Olha, em termos musicais, um álbum de vinil de um filme que eu adoro e de uma música que eu adoro, que é O Padrinho, do Godfather, muito antigo, preço de divulgação, 95 escudos, 50 cêntimos, mais ou menos, por aí assim. Depois um grupo que já não existe, já não tocam, que eu gosto imenso, também dessa altura, um grupo rock, Living Colour, um grande LP também, uma grande música, e depois do meu cantor fetiche, que eu devo ter para aí 60 CDs dele, Tom Waits. Adoro este homem, é o Night Talk at the Diner, é um duplo CD ao vivo, que ainda hoje eu ouço e adoro, pronto, e aconselho a toda a gente. Depois, em termos de filmes, estava ali a pensar, olha, um filme que eu ainda não mostrei, que eu gosto muito, Roma de Fellini. Não é um filme mainstream, mas é um filme muito bom, já com muitos anos, mas que ainda hoje eu vejo e revejo. Depois, em termos de literatura, 4 coisinhas. Um homem que eu tenho muitas saudades, Medina Carreira, Portugal, que futuro, uma reflexão muito interessante de eu diria dos poucos homens sérios da política que eu acho que passaram em Portugal, mas pronto, não vou dizer isso. Depois, um livro também que muito interessante, Cérebro, Manual do Utilizador, é um livro da doutora Sandra Amod e doutor Sam Wang, que é um livro técnico, mas muito interessante, que explica porque é que, por exemplo, nós perdemos as chaves, mas sabemos conduzir, como é que são todos os processos mentais do nosso cérebro e como é que a coisa funciona. Um livro muito interessante. Depois, uma coisa que eu não leio muito, mas que gosto, que são poemas, e de um escocês, Robert Burns, em inglês, mesmo original, também um livro muito interessante. Livros deste Penguin Popular Classics são coisas de 1 libra, 2 libras, são muito baratos e têm aqui, são uns livros de bolso, e têm aqui uma literatura também interessante. E depois estava a ver ali assim uma coisa, o que é que eu posso encontrar aí também com alguns anos, que seja uma coisa gira. Eu gosto muito de livros muito antigos. Se eu tivesse mesmo dinheiro assim a rasgar e sítios onde pôr, comprava livros acima dos 100 anos. Gosto muito de livros a cheirar a mofo e com história. E então descobri uma coisa do meu avô materno. O meu avô materno tem a vida dele toda escrita em verso. Nunca editou, e acho que a minha avó destruiu uma parte do espólio dele, porque falava sobre as namoradas dele. Ela não achou muita graça e tirou aquilo para o lixo. Mas então, uma coisa muito gira, coleção popular, livraria barateira, um folhetozinho com versos, e reparem como é que isso descrevia na altura. Tira a mão, não mexa aí. Isto é de 1929, muito giro, a forma como se escrevia. Bela escrevia-se com 2 L's e por aí fora. E então é um livro não é um livro, é só uns trechozinhos com uns quantos versos. Há dias uma menina toda bela aparaltada, como fosse muito traquina, como fosse descarnada, e por aqui fora. E então é só uma curiosidade, uma coisinha muito fininha, muito pequenina, mas muito engraçado, que já tem quase 100 anos esta brincadeira. É uma preciosidade. E espero guardar isto ainda durante mais uns 100, não é para mim, mas espero que ele ainda viva e sobreviva durante muito mais tempo. E era isso, olha, muito obrigado por teres vindo, por estares aqui connosco, e foi um gosto conhecer-te um pouco mais, e até um dia destes, quando desconfinarmos e pudermos todos encontrar-nos e celebrarmos, porque já está tudo farto desta porcaria. Olha, foi maravilhoso, eu é que agradeço, foi
um privilégio enorme, foi um lavar aqui da alma, né? Falar aqui de coisas que eu não estava realmente nada à espera. Aliás, quando vocês disseram que ia ser uma coisa informal, descontraída, falar um pouco de mim como pessoa e tal, eu na mesma não esperava. Agradecer muito pela lembrança, pelo convite, por me darem essa oportunidade também de mostrar um pouquinho mais da pessoa por trás da profissional, não é? Deixar um beijo enorme para todos. Eu vi que passou por aqui também o João Pedro Marques, que é um dos meus brokers e amigo, parceiro de viagens. A todos que estiveram cá, eu não estou a ver exatamente quem é que teve, mas deixar um beijo muito grande e um beijo especial para vocês. E continuem, leve para frente todas as semanas, que eu acho que nós merecemos ver e conhecer as pessoas também que a gente admira, e vocês trazem essa oportunidade. Obrigada. Obrigado. Deixem-me só dar esta nota, Carlos, antes de fecharmos. Na semana vamos ter um consultor, um consultor da Remax Easy, que é o Carlos Abreu, que o homem tem 70 anos, está connosco penso que há 10 anos, só um ano é que foi Prémio Estrela, sempre Prémio Presidente chegou até 100%, e aos 70 anos, e o ano passado, durante o confinamento, disseram-me, olha, o Carlos está a trabalhar. Eu liguei-lhe, tu estás a trabalhar com o confinamento com 70 anos? Disse, claro que sim, está tudo parado em casa cheio de medo, agora é que é para fazer dinheiro. E então ainda fez um Prémio Presidente assim com uma perna às costas a brincar, e eu quero saber, é o 10º consultor premiado com mais de 70 anos na Remax, no meio do universo de tantos consultores. E pronto, é um momento também para conhecermos uma pessoa que mantém uma vitalidade enorme, com 70 anos de idade e que ainda está no ativo. Uma inscrição a não perder. Imperdível. Bem, uma boa noite para todos. Obrigado, Eliane, por hoje teres feito esta partida com todos nós. Obrigado a todos aqueles que semanalmente estão sempre connosco. Aqueles que foi a primeira vez, também obrigado também por esses estarem connosco. Aquilo que esperamos é que na próxima quinta-feira voltamos a estar todos juntos. E já sabe, vamos fechar com a nossa chave de ouro. Se o maluco e um gago fazem um live, qualquer um pode fazer. Sejam originais. Obrigado. Boa noite. Até quinta-feira. Obrigado.